Durante a Copa do Mundo. And I was excited to see the way Brazilians love their soccer. Eu fiquei muito animado de ver como os brasileiros amam o seu futebol. The first game, we had a bunch of Brazilians in an upstairs room and we were watching the game. No primeiro jogo, tinha muitos brasileiros conosco no andar de cima de uma casa, estávamos assistindo o jogo. Everybody was dressed very special. Todos estavam vestidos, caracterizados de uma forma muito especial. And there were probably 70 of us around one television. E talvez tínhamos 70 pessoas ao redor de um televisor. And when Brazil scored their first goal, E quando o Brasil marcou o primeiro gol, you thought they won the World Championship. parecia que tivesse ganhado a final. Everybody was jumping up and down, Todos estavam pulando de alegria, yelling and screaming, gritando, so much tanto that turned out the electricity. que acabou a energia elétrica. That was incredible. Foi incrível. You know, for that year, Brazil did not win the World Cup. Bom, naquele ano o Brasil não ganhou a Copa do Mundo. And if I remember right, there was a very important player who got injured. E se eu me lembro corretamente, um jogador muito importante se feriu. To win a championship, everything has to be just right. Para vencer um campeonato, tudo tem que dar certo. You have to have the right players, Você tem que ter os jogadores with corretos. the right coach. Você tem que ter o técnico certo. You have to be healthy. Você precisa ter uma boa saúde. And so to get everything together just right to win a championship. Então, para tudo combinar certinho para vencer aquele campeonato, At the same time, when it comes to a sermon, e é a mesma coisa quando nós vamos preparar um sermão. everything doesn't have to be just right, Nem tudo tem que ser tão perfeito, but there has to be wise words, mas precisamos ter palavras a sábias, sensitivity to the situation, sensibilidade à situação, an understanding of the text. um entendimento correto do texto. And we understand that whereas it's never perfect, Embora nós entendemos que o sermão nunca é perfeito, because we're dealing with a perfect text, the Word of God, mas nós estamos lidando sim com o texto perfeito, a palavra de Deus. the preparation must be taken very carefully. Por isso, o preparo precisa ser feito com muito cuidado. I want you to take your Bibles and join me in Acts 18. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 18. In this text, Paul and Aquila and Priscilla are making their way to Ephesus. Nesse texto, Paulo, Priscila e Áquila estão viajando para Éfeso. Paul had desired to go into Asia and preach the gospel in Acts 16. Em Atos 16, Paulo tinha a vontade de ir para a Ásia pregar o evangelho. And it was there that they had the vision of the man telling them to come to Macedonia. E foi ali que eles tiveram a visão do homem falando: venha para Macedônia. Now, this does not mean that God did not want Asia to hear the gospel. Isso não significa que Deus não quisesse que a Ásia ouvisse o evangelho. It wasn't the right time for Paul to be there. Simplesmente não era o momento certo para Paulo estar ali. And it was the right time for God to send Paul to Europe or Macedonia. Porque era o momento certo para Paulo, Deus enviar Paulo para a Europa, para a Macedônia. Now, let's catch up with our history in the book of Acts. Então vamos revisar um pouco a nossa história do livro de Atos. There are three basic missionary journeys by Paul. Existem 3 viagens missionárias principais de Paulo. In Acts chapter 14, Em Atos capítulo 14, Barnabas and Paul and Mark head out. Barnabé, Paulo e Marcos saem na sua primeira viagem. They basically go from Antioch Basicamente, eles viajam de Antioquia to Crete, até Creta, a little bit into Asia, pouquinho na Ásia and back to Antioch. e voltam para Antioquia. And we understand that what they did is they took the 2 best guys that they had in the church, E o que nós entendemos é que eles levaram os 2 homens principais, melhores que tinham na igreja, and they sent them out. e os enviaram. And then we began to find that the question of the end of the missionary journey number 2. E aí nós começamos a perceber a questão que envolveu a segunda viagem missionária. It begins in Acts 15. Começa em Atos capítulo 15. And then where does it stop? E onde que ele termina? And where does number 3, missionary journey number 3 E onde start? começa a viagem número 3? Look at verse 22. Olha o versículo 21. We find that they have landed back at Antioch.
nós percebemos que eles voltaram para Antioquia. I believe that's the end of missionary journey number 2. Eu creio que esse é o final da segunda viagem missionária. And look at verse 23. Olha o versículo 23. He spent some time there, Passaram um tempo ali and then he left. e depois foram embora. And he went to the Galatia and Phrygia area. E foi para a região da Galácia e da Frígia. I believe that's the beginning of missionary journey number 3. Eu creio que esse é o início da terceira viagem In missionária. verse 18 to 22, Então, versículos 18 a 22 do capítulo 18, they are finishing the journey of missionary number 2. eles estão no final da segunda viagem missionária. And they only stay for a little while at Antioch. It's not a long time. E só passam pouco tempo em Antioquia, não é muito tempo. So they finish up in Ephesus. Então eles concluem o seu tempo em Éfeso. And while they're in Ephesus, E enquanto estão em Éfeso, Paul leaves a couple there to help the ministry. Paulo deixa ali um casal para ajudar com o ministério ali. Their names are Priscilla and Aquila. O nome desse casal é Priscila e Áquila. And what we learn is while they're in Ephesus, a young man comes through town. E nós lemos então que enquanto eles estão em Éfeso, passa um jovem por aquela cidade. His name is Apollos. O nome dele era Apolo. And we learn from this short story E nós aprendemos numa história bem curta, that Apollos comes and turns into a great man of God. é que Apolo chega e se torna um grande homem de Deus. Many of us feel very inadequate to deal with other people. Muitos de nós nos sentimos inadequados para lidar com outras pessoas. We may have a good knowledge of the Bible. Podemos ter até um bom conhecimento da Bíblia, We may understand doctrine. talvez entendemos boa doutrina, But before we discuss that with somebody, mas antes de conversar sobre isso com alguém, we would ask, who am I? faríamos a pergunta: quem sou eu? I'm not the smartest person. Eu não sou a pessoa mais inteligente, I'm still learning. eu ainda estou aprendendo. So why would I begin to correct somebody else? Então por que eu começaria a corrigir outra pessoa? And this morning I want us to learn 2 things. Então nessa manhã eu quero que nós aprendamos duas coisas. God uses each of us to the means of our ability and the measure of our availability. Deus usa cada um de nós conforme a nossa habilidade, nossa capacidade e de acordo com nossa disponibilidade. First of all, I want to talk about Apollos. Mas antes eu quero falar sobre Apolo. Apollos is a man of abilities. Apolo era um homem de grande capacidade. Would you read verses 24 to 28? Vamos ler versículos 24 a 28, de novo, Atos 18, versículos 24 a 28. Certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso. Natural de Alexandria, era um homem eloquente, com grande conhecimento das Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João. Ele começou a falar corajosamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Quando ali chegou, auxiliou muito os que, pela graça, haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. What we find in this text is that Apollos is a man of abilities in verse 24 and 25. O que nós descobrimos nesse texto, nos versículos 24 e 25, é que ele, Apolo, era um homem de capacidade. But actually, we also find that there's the availability that is of first importance in Priscilla and Aquila. Mas nós também percebemos que Priscila e Áquila estavam muito dispostos, disponíveis, o que era muito importante aqui. Priscilla and Aquila are mentioned often in the Bible.
Priscila e Áquila são mencionados muitas vezes na Bíblia. Starting with Acts 18, Começando aqui com Atos 18, we find their names over and over again. nós vemos os seus nomes repetidos vez após vez. They travel with Paul to Ephesus, Eles viajam com Paulo até Éfeso and Paul leaves them in Ephesus to help with the e church. Paulo os deixa em Éfeso para ajudarem com a igreja. We also know that they ministered in Rome, Nós também descobrimos que eles ministraram em Roma, in Corinth, em Corinto, as well as in Ephesus. como também em Éfeso. They're tent makers. Eles são fazedores de tenda. Paul got to know Priscilla and Aquila because they both made tents. Paulo acabou conhecendo Priscila e Áquila porque os dois faziam tendas. Now we know a couple things about Priscilla and Aquila. Nós sabemos algumas coisas a respeito desse casal. Not only were they tent makers, Não eram apenas fazedores de tendas. they really had no special education mentioned. Nunca fala de nenhum ensino especializado que eles receberam. They really had no special status or office. Eles não tinham um status especial, nem um cargo especial. And we know that they had no special roots. E também que sabemos que eles não tinham nenhum pano de fundo, ou raízes assim notáveis. They were very mobile. Eles eram muito móveis. Their occupation, A sua carreira a tent maker, de fazedores de meant that tendas they could go to any city and make tents. significava que eles poderiam mudar para qualquer cidade e fazer tendas. It was something that was needed everywhere. Porque era algo que era necessário em todos os lugares. They just went where they could be useful in ministry. Eles simplesmente iam para qualquer lugar onde eles poderiam ser úteis no ministério. After they had met Paul, Depois de conhecerem a Paulo and after they made tents together, e depois de fabricarem tendas juntos, they were being discipled as they worked. eles estavam sendo discipulados enquanto eles trabalhavam. They became more important partners in a ministry than they were partners in tent making. E eles se tornaram parceiros mais significativos no ministério do que na fábrica de tendas. In fact, they became so important to Paul Tanto que eles se tornaram tão importantes para that Paul Paulo writes about Priscilla and Aquila que Paulo escreve a respeito de Priscila e Áquila that they risked their lives for Paul. de que eles arriscaram suas próprias vidas em favor de Paulo. In Romans chapter 16 verse 4, Em Romanos capítulo 16, versículo 4, he said they risked their neck for me. ele disse, eles arriscaram o próprio pescoço por mim. Not only do I give thanks for them, Não só eu dou graças a Deus por eles, but all the churches of the Gentiles. mas todas as igrejas dos gentios também agradecem por This eles. has always been the prayer for my marriage, Esse sempre tem sido a minha oração pelo meu casamento. that my wife and I would always be available, Que a minha esposa e eu sempre estivéssemos dispostos. and that whatever we have done, the church will be blessed by it. E seja o que for que nós façamos, a igreja seja abençoada por aquilo. We know that in Corinth they opened their home for the Apostle Paul. Nós sabemos que em Corinto eles abriram as portas de sua casa para receber o apóstolo Paulo. Paul was out of money. Paulo não tinha recursos. They know they risked their life for him, Eles arriscaram a vida por ele. and no doubt they learned so much from Paul as they served together with him. E sem dúvida, eles aprenderam muito ao caminharem e servirem ao lado de Paulo. In the true sense of the word co-worker, they were for Paul. E eles realmente exemplificaram o verdadeiro significado de cooperador de Paulo, cooperadores de Paulo. This term co-worker has little to do with knowledge and status. Esse termo cooperadores tem pouco a ver com conhecimento ou status. They didn't go to the right school for education, Eles não foram para a escola certa para receber o seu ensino. but what Priscilla and Aquila had was very important. Mas o que Priscila e Áquila tinham era muito importante. They were available. Eles estavam disponíveis. If Paul needed them to go to Ephesus, they went to Ephesus. Se Paulo precisava que eles fossem para Éfeso, eles iam para Éfeso. Paul needed them to go to Rome, they went to Rome. Paulo precisava que eles fossem para Roma, então foram para Roma. Paul needed them in Corinth, they were in Corinth. Paulo precisou deles em Corinto, pronto, foram para Corinto. If they needed to stand up for Paul and almost die, that's what they did. Se eles precisavam se posicionar em favor de Paulo e quase morrerem por isso, sem problemas. So much of our ministry is just being ready to do what God asks us to do. Tanto do nosso ministério é simplesmente estar pronto para fazer aquilo que Deus pede.
So remember this about Priscilla and Aquila. Então lembre-se disso a respeito de Priscila e Áquila. They were available. Estavam disponíveis. Now our story comes and we find a man named Apollos. Agora, nossa história começa quando conhecemos esse tal de Apolo. Now Apollos has abilities. Apolo tem sim muita capacidade. Apollos we know is a native of Alexandria. Nós sabemos aqui que Apolo era nativo da Alexandria. To our knowledge, Apollos is single. He has no husband or no wife, excuse me. Até onde nós sabemos, Apolo era solteiro, não tinha nenhuma esposa. We know Alexandria is a city of learning. Nós sabemos que Alexandria era uma cidade de muito conhecimento, de ensino, Even for the Jewish people, até para os judeus. he's very serious in his scholarship. Ele leva a sua erudição, o seu aprendizado muito a sério. In North Egypt, there was a city called Philo. No norte do Egito havia uma cidade chamada Filo, And this is named after a Jewish philosopher. que foi dado esse nome na cidade por causa de um filósofo judeu. And it is there where they translated the Septuagint. E foi ali que eles traduziram a Septuaginta. They took the Hebrew text and turned it into a Greek text. Pegaram o texto hebraico do Antigo Testamento e traduziram para o grego. That's the text Jesus quoted from many times. E foi o próprio texto que Jesus citou muitas vezes em seu ministério. Now our text tells us in verse 24, O nosso texto diz, no versículo 24, he was an eloquent man. que ele era um homem eloquente. He had impressive knowledge, Ele tinha um grande he conhecimento, had impressive education, um preparo impressionante. and it showed in the way he spoke. E isso era claro de se ver pela forma que ele falava. Now in America, Nos Estados Unidos, I'm from the country. eu venho do interior. I didn't grow up in a big city like São Paulo. Eu não fui criado numa grande cidade como São Paulo. The largest town I ever grew up in was a town of 40,000 people. A maior cidade em que eu morei tinha apenas 40 mil pessoas. We're farmers, Nós somos fazendeiros. so we're not real eloquent. Nós não somos muito eloquentes. We're kind of blunt. Nós somos meio diretos. We're just kind of practical. Nós somos bem práticos. And so a lot of times when I talk to some people who have been highly educated, Então, muitas vezes, quando eu converso com pessoas muito eruditas, their English is incredible. o inglês deles é muito rebuscado. And boy, they can talk in wonderful words. E eles conseguem usar aquelas palavras assim tão bonitas It reflects some sort of a high education. e que mostra essa alta educação que eles tiveram. And if you ever talk to somebody, whether it's Portuguese or English, Mas se você for conversar com alguém, seja em português ou em inglês, you can recognize that person, they're eloquent. você já consegue perceber logo, essa pessoa é eloquente. Well, not only did he have that ability to be eloquent, Ele não tinha apenas a capacidade de ser eloquente. the text goes on to say that he was mighty in scriptures. O texto continua dizendo que ele tinha grande conhecimento das Escrituras. He knew the Old Testament. Ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. May have actually studied in the school of Philo. É possível que ele até estudou na escola de Filo. He understood them and knew them well. Ele entendia e conhecia bem as Escrituras. Now this phrase, mighty in scriptures, is important. Essa frase, grande conhecimento das Escrituras, é importante. And I would want anybody to say that about me. Eu gostaria que as pessoas falassem isso a respeito de mim. And I think you would want them to say that about E you. eu creio que vocês também gostariam disso. Not just that you can teach, Não apenas que você sabe ensinar, not just that you're a good pastor, não apenas que você é um bom pastor, not just that you're available, não apenas que você está sempre disposto, but that you are mighty in scripture. mas que você tem grande conhecimento das Escrituras. Everybody should want to be that way. Todos devem ter esse desejo. Are you mighty in scripture this morning? Você nessa manhã tem grande conhecimento das Escrituras? Do you spend time in the Word of God personally? Você investe tempo pessoal nas Escrituras? Do you study theology? Você estuda teologia? The great man Broadus said this: Um grande homem chamado Brodos disse o seguinte: Gentlemen, if this were the last time I were ever admitted to address you, Senhores, se essa fosse a última vez, última oportunidade que eu tivesse para falar com vocês,
I would feel very repaid by consuming the whole hour endeavoring to impress upon you two things. Eu me sentiria muito satisfeito de investir a hora inteira ao tentar impressionar sobre vocês duas coisas. Number one, true piety. Em primeiro lugar, verdadeira piedade. Number two, to be like Apollos, a man mighty in Scripture. Em segundo lugar, de serem como Apolo, um homem com grande conhecimento das Escrituras. Now, over the next hour, as he talked to these men, Durante a próxima hora, enquanto ele falava com esses homens, he would always come back to that phrase, ele sempre voltava a essa mesma frase: mighty in the Scriptures. grande nas Escrituras. And he would say it again and again. Ele diria repetidas vezes. And he would stop and he would say it very slowly, E ele parava e falava com muita calma, making sure that we got the point that this is a very important aspect of our para lives. certificar que nós entendêssemos que esse é um ponto fundamental para nossas vidas. If you want to be useful for the Lord, Se você quer ser útil para o Senhor, you need to be a man or a woman who is mighty in Scripture. você precisa ser um homem ou uma mulher conhecedor das Escrituras. Verse 25 gives us another one. Versículo 25 fala outra coisa. This man had been instructed in the way of the Lord. Esse homem tinha sido instruído no caminho do Senhor. Wow, when we think of Lord, we think of Jesus Christ, don't we? Quando nós pensamos no Senhor, nós pensamos no Senhor Jesus Cristo, não é? Apollos probably knew something of Jesus, Apolo provavelmente sabia algumas coisas sobre Jesus, but this phrase means that he was instructed in the way of Jehovah. mas essa frase significa que ele tinha sido instruído nos caminhos de Jeová. Jehovah is Lord in the Old Testament. Jeová é o Senhor no Velho Testamento. And he had been instructed very clearly in all the ways of the Lord in the Old Testament. E ele havia sido instruído com muita clareza em todos os caminhos do Senhor no Antigo Testamento. Now continue in verse 25. Continue no versículo 25. He was fervent in spirit. Ele era fervoroso de espírito. Not only was he knowledgeable, Ele não tinha apenas conhecimento, but he was not intellectually dull. mas ele não era intelectualmente seco. He had energy. Ele tinha energia. He had conviction. Ele tinha convicção. He had passion. Ele tinha paixão. He had fire. Ele tinha fogo. Literally, this means he was boiling. Literalmente significa que ele estava fervendo. D. Martin Lloyd-Jones says it's logic on fire. O pastor D. Martin Lloyd-Jones dizia que era lógica pegando fogo. Knowledge and intelligence, Conhecimento e inteligência, but it's on fire. mas incendiado. He understands the subject matter. Ele entende o assunto. He can put it into a logic argumentation. Ele pode apresentar num argumento lógico. He has wisdom in his application. Ele tem sabedoria na sua aplicação. But ultimately, he passionately engages the people who listen to him. Mas aí ele engaja os seus ouvintes com paixão, Fervor. com fervor. It's more than just a skill. É mais do que simplesmente capacidade. It's a conviction. É uma convicção. Apollos knew the Scriptures, Apolo conhecia as Escrituras. and the Scriptures had brought a fire in his stomach. E as escrituras trouxeram fogo nas suas entranhas. And so when he spoke, he had a conviction about that which he spoke. Então, quando ele falava com convicção acerca do seu assunto. This wasn't just a man with a lot of fire and no knowledge. Não era apenas alguém com muito fogo e nenhum conhecimento. He wasn't a man with knowledge and no fire. E não era uma pessoa com muito conhecimento, mas nenhuma paixão. But he had put the two together. Mas ele juntou as duas coisas. The next one is in verse 25 is this. Próximo, no versículo 25, é o seguinte. And taught accurately the things of the Lord. E falava e ensinava com precisão as coisas concernentes ao Senhor. He knew about Jesus because of his knowledge of understanding. Ele sabia a respeito de Jesus por causa do seu conhecimento. And he was a follower of John the Baptist. E ele era seguidor de João Batista.
He knew about a coming of a Messiah. Ele sabia a respeito da vinda de um Messias. Even being baptized as a follower of John. Ele tinha sido batizado como seguidor de João. He had been baptized in identification of the message of repentance. Ele tinha se batizado se identificando com a mensagem de arrependimento, And that was the message of John the Baptist. que era a mensagem de João Batista. And this phrase means that Apollo knew all the truth of God up to the point of John the Baptist's message. Essa frase significa que Apolo conhecia todas as verdades de Deus até João Batista. And then it stopped. E aí parou. What he knew, O que ele sabia, he knew well. conhecia bem. It's like Apollos knew, let's say you have a book of 10 chapters. Vamos supor que você tem um livro de 10 capítulos. And Apollos knew all of the first 9 chapters. E Apolo conhecia os primeiros 9 capítulos. But that last chapter in the book, Mas aquele último capítulo do livro, that chapter that brings all the other 9 chapters together, aquele último capítulo que reúne todos os outros 9, he didn't know. não conhecia. He didn't understand that. Não entendia. He knew everything except the end. Ele sabia tudo menos o fim. He did not know the Messiah John spoke about. Ele não conhecia o Messias sobre quem João He falava. did not know that Messiah had already come. Ele não sabia que esse Messias já havia vindo. He did not know that Messiah had accomplished redemption. Ele não sabia que esse Messias já havia cumprido a redenção. He knew of a Jesus, Ele sabia a respeito de um Jesus, but he did not know Jesus as the Christ. mas ele não conhecia Jesus como o Cristo. He knew that there would be a coming Christ. Ele sabia que viria um Cristo, He knew that there was a man named Jesus. sabia a respeito de um homem chamado He Jesus, did not know that it was Jesus who was the Christ. mas ele não sabia que era Jesus que era o Cristo. He had a correct understanding of what he understood. Ele tinha um entendimento correto daquilo que ele entendia. And everything he knew was very accurate to that point. E tudo o que ele sabia estava muito certo até aquele ponto. Now I want to stop here for a minute. Quero parar aqui rapidamente. I want to give you some presuppositions of an expositor. Eu quero dar algumas pressuposições de um expositor. Based upon what we've already seen about Apollos, let's make some presuppositions about what an expositor should be. Baseado naquilo que nós já vimos a respeito de Apolo, vamos trabalhar algumas pressuposições de como deve ser um expositor. Number 1, Primeiro lugar, Apollos was biblically based. Apolo estava embasado na Bíblia. In verse 24, he's mighty in the scriptures. No versículo 24, ele tinha grande conhecimento das Escrituras. And in verse 28, he is corrected by the scriptures. E no versículo 28, ele vai ser corrigido pelas Escrituras. Apollos used as his bottom line the Bible. Apolo usa como o ponto final, como a base, a Bíblia. Apollos also, number 2, was God-centered. Em segundo lugar, o Apolo estava centrado em Deus. In verse 25, he was instructed in the way of the Lord. No versículo 25, ele era instruído no caminho do Senhor. In verse 28, No versículo 28, he is demonstrating Jesus was the Christ. ele estava demonstrando que Jesus era o Cristo. The point of preaching was toward God and not toward man. O ponto da pregação era falar de Deus e não do homem. Everything he taught was God-centered and not man-centered. O centro de tudo que ele ensinava era Deus e não o homem. Paul warns about man-centered preaching in 2 Timothy. Em 2 Timóteo, Paulo adverte contra a pregação que é centrada no homem. That men will want their ears tickled. Porque os homens vão querer satisfazer a coceira nos seus ouvidos. Apollos was not that man. Apolo não era assim. Apollos was redemptively focused. Apolo focava sua mensagem na redenção. He taught Christ and he taught John the Baptist. Ele ensinava Cristo, ensinava sobre João Batista. He taught it to the point he understood it. Ele ensinava até onde ele entendia. After he was instructed, E depois que ele foi instruído, he taught clearly that Jesus is the Christ. ele ensinava claramente que Jesus era o Cristo. His teaching was about the gospel. Seu ensino era a respeito do Evangelho. Apollos was committed to proclamation. Apolo estava compromissado com a proclamação.
In verse 25 and 26, we find that he was speaking and teaching. No versículos 25 e 26, vemos que ele estava falando e ensinando. In verse 28, he was doing it publicly. No versículo 28, ele estava fazendo isso publicamente. Number 5, Número 5. Apollos preached an exclusive message. Apolo pregava uma mensagem exclusiva. It says he preached accurately the things of Jesus. Diz que ele pregava com precisão as coisas de Jesus. Again, he was very redemptive and very exclusive in that teaching. De novo, o seu ensino era exclusivo, era redentivo. Number 6, Número 6. Apollos perceived himself to be a servant and a steward. Apolo se enxergava como um servo, como um dispenseiro. Apollos leaves Ephesus after being instructed by Aquila and Priscilla. Depois de ser instruído por Priscila e Áquila, ele deixou Éfeso. He makes his way around to the churches. E ele começa a percorrer as igrejas. He ends up in Corinth. E ele acaba chegando a Corinto. And while he's in Corinth, the people in Corinth fall in love with him. Enquanto ele está em Corinto, os coríntios começam a gostar muito dele. And as Paul writes to the Corinthian church, E quando Paulo escreve para a igreja dos Coríntios, he clarifies it's not about who you like better, Paulo esclarece, olha, não é sobre quem você gosta mais. but both Apollos and I Porque tanto eu quanto Apolo view ourselves as stewards of the Word of God. nos vemos como os dispenseiros da palavra de Deus. One plants, Um planta, the other one waters. o outro rega. We're all just part of the process. Mas todos nós somos simplesmente partes do processo. There's not a competition between preachers. Não há uma competição entre pregadores. Rather, we each understand our role and we just fulfill it. Muito pelo contrário, nós entendemos qual é o nosso papel e cumprimos nosso papel. I'm a steward of the Word of God. Eu sou um dispenseiro da palavra de Deus. Marcos is a steward of the Word of God. Pastor Marcos é um dispenseiro da palavra de Deus. Thomas is a steward of the Word of God. Pastor Thomas é um dispenseiro da palavra We all de just Deus. get up and do what we can to help grow the church. Todos nós simplesmente nos levantamos e fazemos o possível para ajudar a trazer crescimento para a igreja. Now this tells us something about us. Agora, isso diz algo a respeito de nós. We should be, one, effective teachers. Devemos ser, em primeiro lugar, ensinar com eficiência, Verse 24. eficácia. Versículo 24. Eloquent. Eloquentes. We should have eloquence to the end that we are mighty in Scripture. Devemos ter eloquência com o fim de ter grande conhecimento ou falar com clareza as Escrituras. If I want to be a preacher or a teacher, Eu quero ser um professor, um pregador. I have to be able to communicate. Se eu quero ser um professor ou pregador, eu preciso saber me comunicar. Have you ever listened to somebody teach? Você já ouviu alguém ensinando Have a great heart. que tem um grande coração, They love Jesus ama muito a Jesus, and they love the Scriptures, ama as Escrituras, but they cannot explain it. mas não conseguem explicar. They just don't. They just can't do it. Simplesmente não conseguem. And you want to listen to them because you like them, E você quer ouvi-los porque você gosta deles, but they don't make sense. mas não fazem sentido. They're kind of all over the place. Eles vão para todo lado, perdidos. And they're just not any good. Simplesmente não são bons nisso. They need to find what they're good at and do it for the glory of God. Eles precisam descobrir onde que Deus os capacitou e fazer isso para a glória de Deus. So if you want to be a teacher or a preacher, you need to be effective. Então, se você quer ser um professor, um pregador, você tem que ser eficaz. The other side is you need to be a well-taught expositor. E por outro lado, você precisa ser um expositor que foi bem instruído. Verse 25, we find he studied the scripture, he knew his material. No versículo 25, descobrimos que ele estudou as Escrituras, ele conhecia muito bem o seu material. Now you guys have listened to enough sermons. Vocês já ouviram sermões o suficiente? You can tell the man who studied, Que vocês já sabem perceber um homem que estudou, and you can tell the man who's not prepared. e vocês também percebem quando o pregador não se preparou. Not only do you need to be effective as a teacher, you need to have studied your material. Você não precisa apenas ser um pregador eficaz, você precisa ter estudado bem o seu conteúdo. The next thing is you need to be a passionate preacher. Na próxima você precisa ser apaixonado.
I mean, the word fervent is important. É a palavra fervoroso, que é muito importante. There needs to be a conviction about what I'm teaching about. Precisa haver convicção a respeito daquilo que eu estou pregando. You enter your study, Você entra no seu gabinete, study the scripture, estuda as escrituras, you understand the material, entende o material, you put it together so that way you will be effective. você junta tudo de uma maneira a ser eficaz, And the people need to understand that you're excited about what you learned. e aí as pessoas precisam entender que você está muito empolgado com aquilo que você aprendeu, And this has impacted your heart. e que isso impactou o seu coração. And then it will also tell them it's important to listen to. E aí isso vai mostrar para eles que é importante eles te escutarem também. We also find he's a precise communicator. Nós também descobrimos que ele é um comunicador preciso. He was accurate in verse 25. No versículo 25, ele falava com precisão. There was not room for confusion. Não havia espaço para confusão. I think it means this. Eu acho que significa isso. Maybe. Talvez. But he was very accurate. Mas ele falava com precisão. This is what it says. O texto diz isso. And he could put all the pieces together. E ele conseguia juntar todas as peças. Notice also in verse 26. Perceba também no versículo 26. He spoke boldly. Ele falava corajosamente. Now I know this about my own life. Eu sei a respeito da minha própria vida. If I've studied well, Se eu estudei bem, worked hard to be accurate, trabalhei duro para falar com precisão, I can be more bold. eu consigo ter mais coragem. If I haven't studied well, Se eu não estudei bem and I haven't put my sermon together well, e eu não preparei bem o meu sermão, I don't have the confidence to be bold. eu não tenho a confiança para falar com coragem. He got up and he was bold. Ele se levantou e falava com ousadia. Now we also find that Apollos was teachable. Nós também percebemos que ele era ensinável. Look at verse 26. Olha o versículo 26. When he began to speak boldly in the synagogue, Ele começou a falar corajosamente na sinagoga, Aquila and Priscilla heard him. mas quando Priscila e Áquila o ouviram, They took him aside levaram-no consigo and they explained to him the way of God more accurately. e lhes puseram com mais precisão o caminho de Deus. Verse 25, he taught accurately the things of Jehovah. No versículo 25 diz que ele ensinava com precisão as coisas do Senhor. Now Aquila and Priscilla took him aside and taught him even more accurately. Mas agora Priscila e Áquila o tomam de lado para instruí-lo com mais precisão. Apollos was teachable. Apolo era ensinável. He was always learning. Ele estava sempre aprendendo. He continued to want to know more. Ele continuava querendo a conhecer mais. He was waiting for the Messiah that John the Baptist talked about. Ele estava aguardando o Messias que João Batista tinha pregado. He understood it was a spiritual Messiah and not a physical Messiah. Ele entendeu que era um Messias espiritual, não físico. And when he found out that it was Jesus, E quando ele descobriu que era and Jesus, Jesus was the Messiah, the Christ, que Jesus era o Messias, o Cristo, he was excited. ele ficou animado. He was equiper of the saints in verse 27. No versículo 27 diz que ele equipava os santos. And in verse 28, he defended the word of God. E no versículo 28 ele defendia a palavra de He Deus, powerfully refuted the Jews. refutando com grande poder os judeus. Not only was he as an expositor, Ele não era apenas um expositor, but because of his knowledge and being mighty in Scripture, mas por causa do seu conhecimento e tendo grande conhecimento das Escrituras, he was also a great apologist. ele também era um grande apologeta. From Apollos, we understand that what happened in Apollos' life was that he was moved by availability. Então nós entendemos que Apolo foi movido pela sua disponibilidade, Well educated, foi bem preparado, full of ability, cheio de capacidade, but that did not make him unteachable. mas isso não o tornou, ou não o fez que não fosse ensinável. Do you like to go talk to people about things in their life? Você gosta de falar com as pessoas sobre assuntos da vida delas? There's something in somebody's life that needs to be changed. Tem algo na vida de alguém que precisa mudar. Do you like to go talk to them about that stuff? Você gosta de falar com eles sobre isso? Not so fun, is it? Não é muito legal.
You have to kind of get up a little bit of courage. Você precisa, né, juntar um pouco de coragem. And you got to sit them down and kind of very gently talk to them about difficult things. Você precisa chamá-los de lado e sentar e começar aquela conversa sobre coisas difíceis. It's intimidating. É intimidador. To go to somebody and say hard things. De chegar para alguém e falar coisas duras com ela. To try to change their mind on something. Para tentar mudar a cabeça delas acerca de algo. Imagine that you sat in the synagogue. Agora imagina que você estava sentado na sinagoga. And a man like Apollos got up. E um homem como Apolo se levanta. Eloquente. Smart. Muito inteligente. Knows the word of God. Conhece a palavra de Deus. But he's just a little wrong. Mas está um pouco errado. And that little wrong is the difference between being saved or not saved. E esse pequeno erro faz a diferença entre ele ser salvo ou perdido. What do? O que você faz? Hey, Pastor Marcus, go talk to him. Ô, Pastor Marcos, vai falar com ele. Yeah. Not Aquila and Priscilla. Não foi assim com Priscila e Áquila. They were available. Eles estavam dispostos. To go and speak to him. De ir e falar com ele. I admire them. Eu admiro muito esse casal. Their hands are rough and they are tent makers. Eles eram fazedores de tendas. Eles tinham mãos calejados. Their clothes are the clothes of workers. As vestes deles eram a roupa de trabalhador. They don't necessarily look like the educated ones. Eles não pareciam os eruditos. But they took Apollos aside. Mas eles chamaram Apolo de lado. I don't know if they took him aside to another room. Não sei se levaram ele para outra sala. Maybe they brought him to their house for dinner. I don't know. Talvez convidaram ele para jantar em casa. Não sei. But Apollos needed to hear the whole truth. Mas Apolo precisava ouvir toda a verdade. They were not frozen by intimidation. Eles não ficaram congelados por estarem intimidados. What could I ever say to Apollos? O que eu poderia falar para Apolo? Why would a smart man listen to me? Por que um homem tão inteligente daria ouvidos a mim? I'm going to give Apollos Paul's email. Eu vou passar para Apolo o e-mail de Paulo. And he can ask Paul these questions. Aí ele pode fazer as perguntas para Paulo, né? They recognized that there were some deficiencies in what he was teaching. Mas eles perceberam que havia algumas deficiências naquilo que Apolo estava ensinando. In verse 26, they took him aside. No versículo 26, então, eles o chamaram de lado. Notice they did not embarrass him. Notem que eles não o fizeram passar vergonha. They did not put Apollos on the spot in front of people. Eles não chamaram a atenção de Apolo na frente de todo mundo. They did not publicly call him out. Eles não o desafiaram publicamente. They did not speak to others about him. Eles também não começaram a falar com os outros a respeito They de didn't go around the Apolo. church saying, "Man, he's wrong." Não começaram a espalhar pela igreja, ele está errado, viu? They went directly to Apollos. Foram diretamente para Apolo. Then we find in verse 26 they explained to him the way of God more accurately. E aí descobrimos no versículo 26 que explicaram o caminho de Deus com mais precisão. They just sat down and said, "Hey, we appreciate what you had to say." Sentaram com ele e falaram: olha, nós apreciamos muito o que você está And we ensinando. agree with everything. E nós concordamos com tudo. Now let us tell you what we know. Agora deixa que a gente compartilhe com você o que nós sabemos. And they just began to show him the way of God more accurately. E então começaram a mostrar para ele o caminho de Deus com mais precisão. And this is what we have going on. E é isso que está acontecendo. Apollos, the man of great ability, Apolo, o homem com grande capacidade, were met by Priscilla and Aquila, people of great availability. se encontrou com Áquila e Priscila, pessoas com grande disponibilidade. And between the two of them, E entre esses dois, the result is a synergy that was great. o resultado foi uma grande sinergia. Apollos now is an incredible witness for Jesus Christ. Apolo se torna então grande testemunho de Jesus Cristo. Now this gives us some lessons for those of us who are teachable. Isso serve de lição para nós que somos ensináveis. Abilities and passion are not enough. Capacidade e paixão não são suficientes. Let me say that again. Deixa eu repetir. Abilities and passion are not enough. Capacidade e paixão não são suficientes. There's a lot of people with skill, Tem muita gente com grande capacidade, stature, muita estatura and eloquence. e eloquência, But you need the truth. mas você precisa da verdade.
We have to study. Precisamos estudar. We need to be mighty in scriptures. Precisamos ter grande conhecimento das Escrituras. We can go to the Old Testament, Podemos ir para o Velho Testamento, tell a story, contar uma história, give them a moral imperative, dar um imperativo moral, but we have done the wrong thing. We have not studied the scriptures. mas fizemos errado porque não estudamos as Escrituras. We can tell a story of a parable Podemos contar a história de uma parábola and encourage everybody to be better people, e encorajar todos a se tornarem pessoas melhores. but we have not engaged them in the truth of scripture and salvation. Mas nós não engajamos essas pessoas nas verdades das Escrituras da salvação. We must know the scriptures, Precisamos conhecer as and the Escrituras. scriptures will take us to Jesus Christ. E as Escrituras vão nos levar para Jesus And we are Cristo. focused upon the message of salvation. Para focarmos na mensagem da salvação. The other thing we learn A outra coisa que aprendemos is an availability is a key ingredient. que disponibilidade é o ingrediente chave. Apollos learned. Apolo aprendeu. Priscilla and Aquila were faithful, Priscila e Áquila eram fiéis. and we need it all. E nós precisamos de tudo isso. On the one hand, we need to be learned people, Por um lado, precisamos ser pessoas ensináveis, but we also have to be very, very faithful servants. mas também precisamos ser servos muito fiéis. We are all disciples of Christ, Todos nós somos discípulos de and Cristo. everybody in this room has an ability. E todos nesse salão têm alguma capacidade. And the incredible thing about the church is we all have different abilities. E o que é incrível a respeito da igreja é que todos nós temos habilidades diferentes. And every one of those abilities is important. E cada uma dessas habilidades é importante. And you never know when your ability will be needed. E você nunca sabe quando a sua habilidade será necessária. But you do know this. Mas você sabe o seguinte: There will be a time when you will give an account to the Lord for how you used your ability. um dia você vai prestar contas ao Senhor pela forma que você usou a sua capacidade. So I do two things, Então eu faço duas coisas. and I always do two E things. sempre faço duas coisas. I learn. Eu aprendo. I go to the Word. Eu vou para a palavra. I learn by myself. Eu aprendo sozinho. I learn with a friend. Eu aprendo com um amigo. I learn with a small group of friends. Eu aprendo com um pequeno grupo de I learn amigos. in the church. Eu aprendo na igreja. I learn. Eu aprendo. And then what do I do with what I learned? E aí o que eu faço com aquilo que eu aprendi? I share. Eu compartilho. So I share. Então eu compartilho. Some of us do it in a big room. Alguns de nós fazemos num grande Some of auditório. us do it in a small room in your home. Alguns de nós fazemos isso numa pequena sala na sua Some of us casa. do it on the street. Alguns de nós fazemos isso na rua. But I share. Mas eu compartilho. And then I learn. E aí eu aprendo. And I go back and find out something new. E aí eu volto e aprendo uma coisa nova. And then I share. Então compartilho. And then I share what I've known for a long time. E aí compartilho aquilo que eu já aprendi há muito tempo. But I come back and then I learn. E aí eu volto e aprendo de And I novo. find something that is new to what I understood. E aí eu descubro algo que é novo, que eu não sabia antes. And then I share. E aí compartilho. And then another opportunity comes up and I share again. E surge outra oportunidade e compartilho And novamente. then there for a while I'm just sharing and sharing and sharing. Depois de um tempo estão compartilhando mais e mais. And then I shared everything I know. E aí eu compartilhei tudo que eu sei. So then I go back and I learn. Então eu volto e aprendo. And I learn and I learn. E eu aprendo e aprendo And mais. that's what we do. E é o que nós fazemos. Not everybody has a big ability in eloquence, Nem todos têm uma grande capacidade de eloquência. but God gave you a mouth, Mas Deus te deu uma boca, a tongue, uma língua and Portuguese. e português. He also gave you a brain Ele também te deu um cérebro to learn. para aprender. And you are to be available. E você precisa estar disponível, Available to learn the Word of God so you might be a man or woman mighty in Scripture. disposto a aprender a palavra de Deus, para se tornar um homem ou uma mulher com grande conhecimento das Escrituras. And you also need to be a man or a woman who's available to share what you know. Mas também ser um homem ou uma mulher disposto a compartilhar aquilo que você já sabe. Some of the greatest lessons I've ever learned in my life As maiores lições que eu já aprendi na minha vida, and have kept me through the entirety of my life, que têm continuado comigo durante toda a minha vida, I learned from my father and my mother, eu aprendi do meu pai e da minha mãe. or a simple Sunday school teacher. Ou talvez de um professor simples de escola dominical. A very simple truth
Uma verdade muito simples, but a very real truth. mas uma verdade muito real. You have somebody to teach. Você tem alguém a ensinar. You need to be mighty in Scripture. Você precisa ser poderoso nas Escrituras. We have to ask the Lord for help. Precisamos pedir o auxílio do Senhor. We have to ask the Lord to show us. Precisamos pedir que o Senhor nos mostre. Show us the Scriptures Nos mostre as Escrituras. and show us how we will use those in our availability. E mostrar como que nós vamos usar, ministrar aqueles que Deus coloca, para estarmos dispostos a There was eles. a bishop in England, his name was Latimer. Havia um bispo na Inglaterra, seu nome era, como que é? Latimer. He lived from 1490 to 1555. Latimer, ele viveu de 1490 to 1500 a 1555. It's not a great time in England's history. Latimer, ok. It was not a great time in England's history. Não foi uma época muito boa na história da Inglaterra. It was a big fight between the Roman Catholic Church and the new Protestants. Havia uma grande briga entre a Igreja Católica e os novos protestantes. They had just recently received the Tyndale Bible. Eles tinham acabado de receber a Bíblia Tyndale, traduzida em inglês. People were beginning to read the Scriptures for themselves. E as pessoas estavam começando a ler as Escrituras por conta própria. Much of the pastors were unlearned. Muitos dos pastores não tinham nenhum ensino. They were very undisciplined, Eles tinham pouca disciplina. and therefore the people were lacking in instruction and holiness. Então o povo faltava muito instrução e santidade. Latimer went to Cambridge at age 14. Latimer foi para Cambridge, a universidade, com 14 anos de idade. He rose through the church very quickly and became bishop. E rapidamente ele cresceu na igreja e se tornou bispo. Now Latimer had great abilities. Ele tinha grandes capacidades. He was eloquent. Ele era eloquente. He was a great leader. Ele era um grande líder. People went to him over and over again. As pessoas iam atrás dele, vez após vez. In the church there was a lowly monk. Na sua igreja havia um monge muito He was simples. short, Ele era baixinho. had very little education. Tinha pouquíssimo preparo. His name was Bilney. O nome dele era Bilney. In fact, they called him Little Bilney. Eles chamavam de o baixinho Bilney. But as he sat in his room and read the Scriptures, he was converted to Jesus Christ. Mas enquanto ele estava no seu quarto lendo as Escrituras, ele foi convertido ao Senhor Jesus. And Bilney knew that he was not eloquent. E o Bilney sabia que ele não era eloquente. He did not have the abilities. Ele não tinha as capacidades. So he began to pray. Então ele começou a orar. Lord, if Bishop Latimer would come to you, he would be a great tool for the kingdom of God. E ele orava: Senhor, se o bispo Latimer viesse ao Senhor, ele se tornaria um grande instrumento para o Senhor. And he began to pray, how can I share the gospel with this great bishop? E ele começou a orar: como que eu posso compartilhar o evangelho com esse grande bispo? I could never have dinner with the bishop. Eu nunca vou poder jantar com o bispo. He would never give an audience to me. Ele nunca daria uma audiência para mim. How can I do that? Como que eu posso fazer isso? And then he understood. E aí ele entendeu. If you asked a priest or a bishop to hear your confession, they were bound to do it. Se você pedisse para um padre ou um bispo que ouvissem a sua confissão, eles precisavam te ouvir. So one day, little Bilney Então, um dia, o baixinho Bilney went to Bishop Latimer foi para o bispo Latimer and said, will you hear my confession? e falou: o senhor ouviria a minha confissão? And the bishop had to sit there Então, o bispo foi obrigado a ficar sentado ali until little Bilney was done talking. até que o pequeno Bilney terminasse de falar. And little Bilney, who was uneducated and not eloquent, E o pequeno Bilney, que não tinha nenhum tipo de preparo acadêmico, ele não era eloquente, shared the gospel with the bishop, compartilhou o evangelho com o bispo. and he was converted. E ele foi salvo. Later, Mais tarde, under Queen Mary, debaixo da rainha Maria, he was burned at the stake with Nicholas Redley. ele foi queimado na estaca junto com Nicholas Redney. And as they were walking down the street to go to be burned, E enquanto eles andavam pela rua indo para o lugar da execução,
Bishop Latimer said, "I'm keeping up as fast as I can." They were walking very fast. E o bispo Latimer disse ao seu companheiro: olha, eu estou andando mais rápido que eu posso. Eles estavam andando, sendo apressados. And he was going to the stake and they fastened him to the stake. Então ele foi até aquele poste e foi amarrado. And Nicholas Ridley said this, E o Nicholas Ridley disse o seguinte: as the executioner was fastening him to the stake. enquanto o soldado estava amarrando ele também ao poste, He said, "Knock it in hard, ele falou: olha, pode prender firme, for my flesh will have its course when the fire is lit." porque a minha carne vai queimar quando esse fogo for aceso. And Latimer said to Ridley, E o Latimer então disse para o Ridley: "Be of good comfort, Ridley. tenha bom consolo, seja consolado, Play the man. seja homem. We shall this day light such a candle Nesse dia, nós vamos acender uma vela tão brilhante, by God's grace pela graça de Deus, that it shall never be put out again." que jamais se extinguirá. These men burned at the stake, Esses homens foram queimados, but their testimony of burning at the stake mas o seu testemunho, ao serem martirizados, began a revival in England. começou um reavivamento na Inglaterra. Why? Por quê? One little man Homem baixinho was available estava disposto to share the gospel de compartilhar o evangelho with the great man of abilities. com um grande homem de capacidades. So much in this text. Tem tanto nesse texto. We need to be great preachers. Podemos ser grandes pregadores. We need to be mighty in Scripture. Podemos ser poderosos nas Escrituras. We need to be teachable. Mas precisamos ser ensináveis. And everybody in this room, whether you're a preacher or not, E todos nesse auditório, quer sejam pregadores ou não, has a mighty role to play têm um papel grande a in cumprir. being available to be used by God for His kingdom and His De glory. estar disponível para ser usado por Deus para a sua glória, para o seu reino. Pray for us. Vamos orar. Pai, obrigado, porque em Cristo todos nós fomos separados para cumprir um papel que o Senhor nos deu na igreja e em teu reino. E que é pela graça de Cristo que o Senhor nos capacita em tuas sagradas Escrituras para aprendermos e para ministrarmos às outras pessoas. Pai, nós pedimos que o Senhor acenda um fogo em nossos corações, um desejo de ler e estudar a Tua Palavra, a boa doutrina, e uma disponibilidade para falar, para compartilhar, individualmente, em grupos pequenos, para incrédulos, na igreja, onde o Senhor abrir as portas, para que o Teu reino cresça, para que Cristo seja conhecido, para que o Senhor seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.